BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Boa noite. O fim do uso dos combustíveis fósseis tem sido anunciado e reiterado à escala global. Esta é uma questão de fundo que trazemos para a presente edição, precisamente porque Moçambique tem nos combustíveis fósseis elementos fundamentais para impulsionar o crescimento econômico. Refiro-me de forma mais concreta aos projetos de gás natural na bacia de Rovuma neste momento, mas também aos projetos carboníferos na bacia de Moatize, na província de Tete. Deve ou não o país se preocupar com esta situação? Deverá ou não o país abandonar também, e em alinhamento com o que pretensamente vai acontecer à escala global, abandonar o desenvolvimento de projetos com base nos combustíveis fósseis? Qual é o custo econômico dessa opção e que janelas de oportunidade se mantêm para países como Moçambique, cujo processo de crescimento econômico e de desenvolvimento social, de uma forma geral, estará assente nos próximos tempos, exatamente ao desenvolvimento de projetos assentes nesses recursos, nessas fontes de energias fósseis. Este é o tema de fundo que nós preparamos para a presente edição. Contamos, para efeito, com o especialista em mineração, o geólogo Reinaldo Gonçalves, com quem vamos então explorar algumas linhas de análise relativamente a esta conjuntura sobre o setor energético no rescaldo da recente conferência COP26 realizada em Glasgow, na Escócia. Este tema aqui veio para o topo da agenda, sobretudo pronunciado pela recente conferência COP26 realizada em Glasgow, na Escócia, que expôs uma situação intrigante desta commodity, ou destas commodities que compõem os combustíveis fósseis, fundamentalmente o carvão, o gás natural e o petróleo. São estes os combustíveis que estão a ser colocados numa plataforma de recuo face às ameaças que têm sido apontadas como constituindo para a convergência climática. Boa noite, Reinaldo Gonçalves, especialista em carvão, engenheiro nessa área, geólogo, tem estado a acompanhar estes eventos e é mesmo assim, de repente estamos numa encruzilhada. O modo de estar do planeta incompatibilizou-se com estas commodities, ou então estamos perante uma situação mais de natureza ideológica, um certo estigma sobre os combustíveis fósseis. Em que ponto é que estamos efetivamente? Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de partilhar algumas ideias à volta deste assunto, delicado e preponderante nesta altura. Ia começar por dizer que estamos perante, talvez possa inclinar mais para uma seção ideológica de pretensões, do que o mundo pretende que seja daqui para frente, mas também, ao mesmo tempo, de um desligamento da realidade, daquilo que os países, o estágio em que os países se encontram e a necessidade de desenvolvimento e não só de desenvolvimento, mas de manutenção do nível de vida, do estilo de vida da humanidade. A humanidade tem um estilo de vida que pressupõe a utilização destes recursos, não há substituição imediata, pode ser gradual, e em função disso, então, estamos de facto numa situação no plano Mas biológico. Os combustíveis fósseis definitivamente incompatibilizaram-se com essa tendência do estilo de vida, ou há aqui mais estigmatização? Em termos terra a terra, como se costuma dizer, certo. Como é que estamos? Não, eu acho que não. O que há é que a utilização dos combustíveis fósseis, nesta altura,
contribui grandemente para a liberação do dióxido de carbono para a atmosfera. O que precisamos é de olhar como minimizar isso e como desenvolver outras atividades, outras tecnologias que permitam minimizar, não só minimizar, como... E é possível uma coexistência pacífica entre as necessidades de preservação do meio ambiente e a exploração dos combustíveis fósseis? Não há dúvida, é exatamente nesse plano que é uma questão de equilíbrio, de coexistência e de substituição gradual, de inovação tecnológica, acima de tudo, e de irmos, como disse, terra a terra, sermos realistas. Vamos a seguir tentar perceber que impactos para o caso de Moçambique. Este é o cerne da nossa conversa. Que impactos para Moçambique, numa altura em que o nosso país efetivamente enverdou de um tempo esta parte para a exploração de combustíveis fósseis. Temos os exemplos do LNG, temos o carvão natural como duas principais commodities propulsoras do crescimento econômico nos próximos tempos e perceber se de repente ficamos sem isso ou ainda podemos contar com esses recursos a médio e longo prazo. Já lá vamos a essa questão. Também na nossa rubrica de análise de mercados, vamos analisar a situação por qual se vive neste momento dos mercados internacionais relativamente, precisamente, ao carvão, ao gás natural e ao petróleo. Vamos estabelecer um primeiro contacto com a sala de mercados do BNI, é para lá que estão os nossos especialistas, o Emerson Ubice e o Sidney Mussa, a quem saúdo e passo a perguntar, neste momento, que ambiente se vive à volta destas commodities, o que é que estamos a passar, quais os principais fatores ou determinantes desta escalada no preço destas commodities, numa altura em que, a nível global, assistimos uma tendência de fazer recuar o carvão, o petróleo e o gás natural. Boa noite, João Carlos. Boa noite, estimados telespectadores. Devido aos últimos acontecimentos em volta dos combustíveis fósseis, hoje iremos observar com um pouco mais de detalhe as forças por detrás desta contínua apreciação pela demanda e dos preços do petróleo. O que é que se está a passar numa altura em que se anuncia, em alguns setores, o fim da era do carvão, particularmente? Boa noite, João Carlos. Boa noite, estimados telespectadores. Um prazer e uma honra estar aqui novamente. Então, o que se está a passar e podemos verificar recentemente com a Conferência das Nações Unidas, a 26ª edição da Conferência das Nações Unidas, vulgarmente chamado por COP26, pronto, houve muitas discussões e chegou-se até a consensos. E pela primeira vez esta conferência tem um cariz muito mais direto e muito mais específico, porque as 25 edições passadas, em momento algum ou pouco se fez menção à questão do financiamento e à questão de quais são aqueles combustíveis fósseis que alteram ou que provocam as mudanças climáticas. Então, desta vez temos uma questão muito mais direta. A COP26 teve um documento final que dava a entender a redução do uso destes combustíveis fósseis e não só, a redução também dos subsídios alocados a este setor da energia, que são os combustíveis fósseis. Então, com esta redução, a questão mais relevante ou mais específica ou maior ênfase foi dada exatamente ao carvão mineral, que, como referi, é o mais poluente, no entanto, o mais abundante. Então, é necessário que os países que mais usam estes combustíveis fósseis, e que, por sinal, são os países desenvolvidos, mas é preciso ter atenção que são os que mais usam, mas as reservas ou os reservatórios não se encontram instalados exatamente nesses países, mas sim nos países do terceiro mundo ou em desenvolvimento. Temos exemplos dos países desenvolvidos que mais usam os combustíveis fósseis, como os Estados Unidos da América, a Rússia, a China, a União Europeia, a Índia e o Brasil.
Então, estes são os países que têm a maior responsabilidade de mitigar estas questões das mudanças climáticas. Portanto, o carvão foi dado como o primeiro em termos de poluição ambiental, e é por isso que o ênfase foi mesmo para o carvão. E não só os subsídios também que são dados às empresas, que é preciso então mitigar para que possamos então ter uma questão de ambiente muito mais saudável para todos nós. Obrigado, Sidney Mussa e Emerson Obis. Vamos então mais adiante conferir os detalhes desta situação energética, desta escalada no setor energético, numa altura em que soaram os alarmes relativamente ao uso destes combustíveis fósseis. Portanto, é uma situação que importa acompanhar com alguma atenção. Vamos agora, então, fazer um curto intervalo, mas antes disso, deixo-lhe ficar com as manchetes da presente edição. Falta de acompanhamento do setor informal pelas autoridades públicas agrava a situação da informalidade económica no país. Que as pessoas dizem, olha, eu vou me licenciar, mas eu continuo a ser tratado como outras pessoas. Então não vale a pena não me licenciar e continuar assim. Mas se haver algum diferencial que mostra que eu, se vou licenciar-me, tenho este benefício, eu acho que todo mundo vai lutar para ser licenciado. Empresários europeus estabelecidos no país prometem empenho visando melhoria do ambiente de negócios e maior inserção na comunidade empresarial moçambicana. Identificar o indivíduo estrangeiro que investe no país como uma entidade também jurídica reconhecida das várias leis. Constituiu-se mais uma agremiação do setor privado. Desta vez foram os empresários europeus estabelecidos em Moçambique que decidiram se constituir em associação. Eles têm em vista uma maior inserção na comunidade empresarial moçambicana e trazer as suas experiências para reforçar o diálogo público-privado e a melhoria do ambiente de negócios no nosso país. Vamos continuar também a propor o nosso posicionamento na melhoria do contexto do quadro da lei e do contexto econômico do país. Juntos, vamos mais para fundo, juntos como uma grande equipa de basquete, com todos, com a União Europeia, com o setor privado moçambicano e com o governo, vamos a ganhar, ultrapassar aqueles que pode ser um período de crítico, mas que tem uma conjuntura internacional que não favorece nesse momento o país. Uma pujante economia paralela é uma característica da economia moçambicana. Os que operam no setor informal querem mesmo assim que seja reconhecido o seu valor social e econômico, uma maior integração, uma maior inclusão na economia, quer através do processo de licenciamento das suas atividades, quer um acompanhamento mais adequado por parte das autoridades relativamente à prática das atividades econômicas informais. Quando as taxas ainda são comuns, ainda não estamos a acompanhar, não estamos a acarinhar as pessoas para passar da economia para formar. É preciso que aquelas pessoas que estão a emergir tenham um acompanhamento específico de tal maneira que até as taxas de juros sejam baixas, justamente para ajudar a ele a se levantar, não é? Então, tem que haver bancos que são especificamente para acarinhar o crescimento da nossa economia. Acompanhe então já a seguir o desenvolvimento destes temas nas nossas reportagens mais alargadas, mas antes disso temos momento para um curto
intervalo. Não saia daí, mantenha-se conosco e até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. A recém-constituída Associação dos Empresários Europeus em Moçambique pretende ser uma entidade ativa nos esforços visando a melhoria do ambiente de negócios e clima de investimentos prevalecente em Moçambique. Numa outra perspectiva, esta agremiação tem em vista uma maior inserção dos empresários europeus na comunidade empresarial moçambicana. A existência da Associação dos Empresários Europeus em Moçambique expressa a vontade de defender os interesses deste grupo empresarial no país e tem como principal objetivo promover o investimento das empresas europeias em Moçambique e facilitar a expansão dos produtos feitos em Moçambique para a Europa e outras partes do mundo. A Eurocam congrega todas as entidades bilaterais económicas europeias presentes em Moçambique, seja a Câmara do Comércio, sejam as embaixadas, sejam as grandes empresas que são representativas dos próprios países. Estes olham para Moçambique como um terreno fértil para investir e querem contribuir no processo de internacionalização da economia moçambicana. Moçambique é um país que tem grandes recursos, grande disponibilidade de mão de obra, tem grande oportunidade para investimentos estrangeiros e, sobretudo, tem um sistema empresarial moçambicano que já está acostumado à parceria com empresários estrangeiros. A Eurocam quer se juntar aos esforços do empresariado privado moçambicano visando a melhoria do ambiente de negócios. Temos que aumentar os nossos investimentos em parceria com as empresas moçambicanas, em parceria com o setor empresarial moçambicano, aqui também representado. Agradecemos à União Europeia por apoio e temos que também lutar internamente para ter, juntamente com o setor privado moçambicano, um ambiente de negócio favorável. Ponto principal dos nossos diálogos que vamos ter com o governo e que temos com o governo é na parte da lei do trabalho, na parte de work permit, do permisso do trabalho para estrangeiros, e na parte de identificar o indivíduo estrangeiro que investe no país como uma entidade também jurídica, reconhecida das várias leis. A associação pretende divulgar as oportunidades e potencialidades do país na Europa por forma a atrair mais investimento estrangeiro. Nós, propriamente, temos uma função também de contar nos nossos países o Moçambique verdadeiro, porque hoje em dia, infelizmente, a imprensa internacional não ajuda a contar a verdade verdadeira do país. Acontece ainda de encontrar pessoas que têm uma visão de Moçambique completamente diferente daqueles que é. Moçambique é um país cheio de oportunidades. Mesmo sem dados sistemáticos e mais objetivos, existe a percepção de que o setor informal da economia movimenta significativos recursos financeiros, termos em que o Estado sai como o grande perdedor, entre outras distorções econômicas que cria. Não obstante, igualmente, este setor ser considerado uma alternativa para a sobrevivência e também para a realização social e inclusão econômica de uma parte significativa da população moçambicana. Dificuldades de controle, acompanhamento e ineficiência no licenciamento das atividades econômicas informais estão entre os fatores por detrás do crescimento vertiginoso daquilo que também tem sido designado como economia paralela.
Há uma crescente informalidade na economia moçambicana. São vários os fatores ou causas que explicam essa característica da economia moçambicana. Desde as fragilidades institucionais, passando pelo desemprego, até pobreza e a exclusão social. É provável que a crise causada pela pandemia da Covid-19 tenha, por um lado, aumentado os níveis de informalidade da economia e, por outro lado, agravando as dificuldades das atividades e rendimentos do setor informal. Nesta pandemia que estamos a passar, os desafios da economia informal cresceu muito. E a economia informal por si só tem um papel muito importante nesses dias desta pandemia, porque serve como amortecedor, serve como almofada. Esta pandemia afetou quase todos os setores da economia. Estamos a falar do setor do turismo, setor do transporte, e tantos outros setores, inclusive o setor da educação. Então, o amortecedor está aqui na economia informal. Todos aqueles que perderam o emprego temporariamente por causa da economia informal, enquanto não se encontram alternativas lá, voltaram para o setor informal para conseguir sustentar suas famílias. O setor informal queixa-se do tratamento que lhes tem sido dispensado pelas diferentes autoridades públicas, fato que, na opinião dos informais, serve apenas para dificultar as suas atividades e acrescer a sua exclusão social, ignorando todo um conjunto de benefícios sociais e econômicos que promovem. Tem sofrido porque temos visto, por exemplo, as pequenas associações de construtores, pequenas associações de sapateiros, estamos a falar dos carpinteiros, e essas aí são atividades que estão a emergir, não é? Mas estão a emergir numa pressão em que o Conselho Municipal quer que se legalize logo, e não é fácil. A economia ela começa por nascer e depois se estabiliza é quando se oficializa, não é? Primeiro é a ideia, e a ideia começa a entrar em ação. Enquanto entra em ação, o Conselho Municipal está a entrar atrás à procura que essas pessoas se legalizem. E logo vai recortar ou vai impedir que essa pessoa desenvolva rapidamente, porque há um passo que está sendo rompido aqui, não é? Que é estabilizar a ideia, não é? Então, muitos empreendedores aqui em Moçambique, eles estão sendo afetados porque, enquanto eles estão a começar a exercer as suas atividades, por detrás há quem quer que as pessoas tenham, ou, por exemplo, eu não posso ter passaporte antes de ter BI, não é? Então vão exigindo que a pessoa tenha todo o protocolo organizado, quando eu ainda não nasci, e como deve ser, ainda estou a gatinhar. Então há uma pressão enorme nesta economia, e eu acho que devia ter um critério de acompanhamento primeiro, para que as pessoas possam não perder passos. Toda atividade tem que obedecer a alguns passos, os passos de crescimento, não é? A razão pela qual muitas empresas emergem, crescem rápido e depois voltam à falência muito rápido. Por quê? Porque há passos que não foram seguidos. Basicamente, os informais queixam-se de perseguições, desconsideração, no lugar de carinho, ações que promovam a sua inclusão social e econômica. Temos muitas pessoas que estão na economia informal que já estão no nível muito grande, não é? Mas porque não há nenhum acompanhamento, estão misturados. E quem perde é o próprio Estado, porque as pessoas já deviam estar a pagar outro tipo de impostos, não é? Mas agora continuam a pagar aqueles impostos pequeninos, de taxa de ar, imposto simplificado. Só porque o governo não está a controlar, não está a acarinhar. Persistem grandes desafios para a formalização do setor informal, nomeadamente os procedimentos rígidos de inscrição e a capacidade de pagamento das contribuições por parte do INSS aos trabalhadores, bem como o fato dos trabalhadores da economia informal obterem rendimentos mensais abaixo do salário mínimo, sem garantias e, por isso, continuam à margem do acesso ao sistema e dos seus benefícios. Para a Associação da Economia Informal de Moçambique, a EMO, é necessário que os que procuram licenciar as suas atividades sejam acarinhados pelo Estado, a fim de que possam estimular os outros trabalhadores informais. O Estado deve facilitar a legalização das empresas. Eu acho que já está feito, porque agora só por um dia pode oficializar sua empresa. Basta ter toda a documentação exigida, pode oficializar no mesmo dia uma empresa. Mas isso não basta. Não basta ter um papel que se diz que esse é o documento oficial da minha empresa. Tem que haver essa componente de acompanhamento que eu dizia. Onde é que eu vou pedir dinheiro? O que vai me cobrir com esse dinheiro?
quais são as exigências desse crédito. Então, quando as taxas ainda são comuns, ainda não estamos a acompanhar, não estamos a acarinhar as pessoas para passar da economia para formar. É preciso que aquelas pessoas que estão a emergir tenham um acompanhamento específico de tal maneira que até as taxas de juros sejam baixas, justamente para ajudar a ele a se levantar, não é? Então, tem que haver bancos que são especificamente para acarinhar o crescimento da nossa economia. Muitos são os fatores em Moçambique que empurram as pessoas para a economia informal, como os conflitos armados, as calamidades naturais e as crises econômicas que aumentam o custo de vida. A Organização Internacional do Trabalho refere que a economia informal é dominada pelas pequenas empresas do setor informal e por trabalhadores por conta própria, representando um único meio de subsistência para 95% ou mais das mulheres e dos homens trabalhadores e respectivas famílias. Este é um dos setores mais dominado por mulheres, pois, segundo dados do Inquérito Nacional ao Setor Informal, indicam que 58,5% da população economicamente ativa que pratica as atividades informais é do sexo feminino. O inquérito aponta ainda que a atividade informal é mais praticada no setor da agricultura, 35,0%, sendo o comércio e o turismo 29,3%, outros setores que têm registrado a maior densidade da informalidade. Estes foram os temas do nosso bloco informativo. Vamos, a seguir ao intervalo, nos debruçar sobre as perspectivas e o impacto das medidas que têm sido anunciadas relativamente à contenção dos efeitos do gás de estufa, situação que foi reiterada na recente conferência COP26 realizada em Glasgow, na Escócia, evento no qual foi precisamente reiterada a necessidade de fazer recuar o uso dos combustíveis fósseis. Vamos tentar perceber os impactos desta medida sobre a economia moçambicana. Como deve-se recordar, Moçambique tem no carvão e no gás natural 2 combustíveis fósseis listados para serem objeto de contenção à luz dos esforços para melhorar as condições climáticas globais. Estas 2 commodities, digamos assim, são estruturantes no processo de crescimento econômico de Moçambique. Que janela de oportunidade ainda se mantém para que Moçambique continue a usufruir e ter nestes recursos vetores ou motores do seu processo de crescimento? O especialista Reinaldo Gonçalves já está em estúdio precisamente para com ele nos tentarmos perceber realmente quais as possibilidades, quais as chances que Moçambique ainda tem para que aposte nestes recursos como seu motor de crescimento econômico e desenvolvimento social e econômico abrangente de uma forma geral. Vamos fazer agora um curto intervalo. Até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. E vamos agora ver com algum detalhe quais as perspectivas para o nosso país. Um país muito dependente de recursos energéticos que neste momento parece terem sido colocados no corredor da morte, ou seja, a recente conferência COP26 realizada em Glasgow, na Escócia, parece ter colocado o carvão mineral
e o gás natural numa espécie de corredor da morte. Parece que foi anunciado o fim destes combustíveis e há de se recordar, o caro telespectador, que Moçambique tem precisamente nestes dois minerais fósseis precisamente aquilo que era visto como constituindo os propulsores do crescimento econômico a médio e longo prazo. Há projetos em curso, quer de exploração do gás natural, quer também do carvão mineral, este último em Moatize, explorado pela Vale Moçambique, mas não só, outras mineradoras estão implantadas no local explorando o carvão. Reinaldo Gonçalves, mais uma vez, analisando esta questão, Moçambique tem ou não tem razões para estar preocupado, tendo em conta que fez apostas nestes dois combustíveis fósseis que neste momento estão a viver um período particularmente difícil em face desta conjuntura global de eliminação do carvão e do gás natural. O que é que vai acontecer efetivamente? Olha, o país costuma-se dizer que o homem prevenido vale por 2, né? Por 10 talvez. Então, o país tem que se preocupar em termos de perceber a conjuntura e como melhor fazer a utilização dos recursos que possui. Mas não é uma preocupação profunda, quer dizer, não diria que é uma profunda, quer dizer, não é uma preocupação inibitiva, visto que, olhando para a procura destes combustíveis fósseis, a sua utilização no mundo, pelo menos nos próximos 20 anos, mantém-se a um nível alto. A um nível alto e praticamente inalterável, com um decréscimo, 2% de diferença, mas estes são os cenários projetados para a Agência Internacional de Energia. E há vários cenários, mas os cenários realísticos é isto. Então, com base nesta procura que se mantém a níveis altos, há necessidade de alguém fornecer. Isto relativamente ao carvão? Ao carvão, ao petróleo também. Veja que hoje o carvão constitui a segunda maior fonte de geração de energia do mundo. Pois. E quando muito, daqui a 20 anos, pode talvez passar a constituir a terceira maior fonte, sendo substituído pelo gás. Está a ver? Continuam aqui os dois commodities, tanto o carvão como o gás, que ainda vão jogar um papel preponderante na matriz energética do mundo, a nível mundial. Sim. Então, esta procura existe. E como ela existe, o país, tem que haver uma oferta para esta procura, porque como falamos há pouco tempo, o padrão de vida da sociedade moderna exige esses consumos de energia e com o aumento da população, etc., esses níveis vão manter-se. Então, como o país que deve fazer é fazer bem o trabalho de casa, de modo a minimizar os impactos negativos. E o que é esse trabalho de casa? Bom, esse trabalho de casa é, de facto, a planificação estratégica, fazer, de facto, um plano estratégico claro que permite explorar, evitar que os recursos fiquem encalhados no solo moçambicano e preterindo o desenvolvimento socioeconômico do país, aumentar ou acelerar a monetização destes recursos e usar esses recursos financeiros gerados por esta via para o desenvolvimento, mas também acautelando os aspectos ambientais. Moçambique tem desenvolvimento importantes projetos, quer de gás natural, sim, quer do carvão mineral. No carvão mineral temos aqui uma mudança, digamos assim, uma retirada da Vale, aparentemente por razões de natureza ambiental. Será que estas razões de natureza ambiental não irão determinar a continuidade de desinvestimento, no caso vertente do carvão mineral? Certo. Não há dúvida que o desinvestimento da Vale tem repercussões imediatas na percepção das... Mas
eu acho que isso restringe as grandes corporações. Grandes corporações como a Vale, Rio Tinto, BHP, a Glencore e outras, essas que estão cotadas na Bolsa de Valores, têm como o seu valor, o valor das suas ações, atreladas a práticas ambientais, à percepção do mundo, da forma como eles fazem negócio. Essas empresas, a tendência é essa, tenho certeza absoluta que vão se retirar do negócio de carvão. Não querem ter passivos ambientais. Eles não querem aparecer, isto aqui é a verdadeira palavra, não querem aparecer, não querem, porque os passivos ambientais vão existir, só que eles não querem aparecer como os promotores, ou por outra, como as pessoas que estão a contribuir negativamente para esse aspecto. Agora, o que vai acontecer é que, como falámos há pouco tempo, a demanda existe, alguém tem que preencher esta demanda, tem que preencher a oferta necessária. É aí que aparecem outros investidores, investidores privados, que estariam a aproveitar esta oportunidade de negócio. É este aproveitamento. E mesmo porque, relativamente ao projeto de carvão mineral de Moatize da Vale, não houve grandes dificuldades em encontrar, ao que tudo parece, substitutos para darem continuidade ao projeto. Sim, das informações que tenho, não oficiais, claro, não é que houve muita aderência de candidatos para a compra dos ativos da Vale em Moçambique. Fala-se em número de acima de 20 expressões de interesse que depois algumas passaram à fase seguinte da avaliação e tudo mais. Então, há capitais privados, há interesses, porque de facto o negócio é rentável. E porque a procura existe, então a oferta tem que ser satisfeita. Se não for satisfeita por nós, será satisfeita por outros. Nesta conferência que trouxe de forma ainda mais pronunciada este alarme sobre estas commodities, carvão natural, petróleo e gás natural, houve também esta declaração liderada pelo Reino Unido, que incluía a Itália, a Nova Zelândia, a Dinamarca, entre outros países de elevado nível de desenvolvimento industrial, que concordaram em interromper o financiamento público para o desenvolvimento de projetos baseados em combustíveis fósseis. Esta situação não poderá se alastrar e comprometer o financiamento de desenvolvimento desses projetos numa altura em que Moçambique também está na busca de financiamento para desenvolver os seus projetos. Temos o caso do projeto aqui liderado pela ExxonMobil, que aguarda a decisão final de investimento, só para ter um exemplo do compasso que se pode criar. Não há dúvida que declarações de alguns Estados, especialmente agora na conferência em Glasgow, na COP26, cria algum constrangimento ou indica uma contração das instituições financeiras e do financiamento público para combustíveis fósseis. Não há dúvida que cria uma dificuldade acrescida, mas as empresas vão saber reagir a isso e vão criar alternativas de investimento, porque, como disse, o negócio é viável e uma coisa, às vezes, é a declaração política dos países, que, de facto, comprometem-se a fazer. Outra coisa é o que eles, de facto, precisam para o seu desenvolvimento ou para manter o seu estilo de vida. É a realidade. E ali, essa é que é a realidade. Então, indo para a realidade, significa que, às vezes, podemos não dar a cara e dizer que vamos fazer desta forma ou vamos fazer daquela forma e, de certa maneira, podermos criar outros tipos de facilidades que não criem constrangimentos. Moçambique está numa situação curiosa. Por um lado, é um país que sofre bastante dos efeitos das mudanças climáticas, com efeitos climatéricos extremos, cíclicos, mas, por outro lado, tem nas commodities consideradas poluentes, não é? Causadoras das emissões de gases de estufa, que são nocivos ao meio ambiente, certo, como propulsores do seu processo de crescimento econômico. Como é que se balanceia esta situação? Moçambique está comprometido com a redução de emissão de carbono para a atmosfera, mas também não em detrimento do seu desenvolvimento econômico. E também aposta nos combustíveis fósseis, no carvão e no gás, para o seu desenvolvimento. Aí tem que se estabelecer o equilíbrio, não há dúvida. Como é que se faz esse equilíbrio? Olha, há outras
Veja que há outras fontes digamos, de emissão de carbono que podem ser minimizadas. Podemos desenvolver parques florestais que reduzem. Podemos desenvolver tecnologia, ou adquirir e aprimorar tecnologias que permitem a captura do dióxido de carbono e minimizar a sua emissão para a atmosfera. Podemos incorporar na avaliação dos projetos o custo da emissão do carbono, para que, de facto, os projetos viáveis tenham em consideração este aspecto e desenvolvam tarefas... Sejam convergentes. Sejam convergentes com isso. Quer dizer, uma coisa não elimina a outra. É possível, com uma boa programação, com um bom plano estratégico, de facto, estabelecer o equilíbrio necessário. Exatamente. Tendo em conta estes cenários, há necessidade ou não de o país rever a sua estratégia de monetização destes recursos? Sim, não há dúvida que, como vê, o cenário é diferente, exige de facto uma revisão profunda, uma mudança eu diria uma mudança de paradigma, ao fim e ao cabo, porque até agora o país tem deixado que os investidores, grandes corporações principalmente, investidores estrangeiros, intervenham de uma forma isolada, não digamos isolada, mas sim, o governo participa de uma forma como facilitador. Então, neste momento, acho que é preciso mudar de paradigma e de postura em que o país participa ativamente nestes recursos, no desenvolvimento destes recursos. O governo tem de se chegar mais à frente. O governo tem de chegar mais à frente, identificando onde estão os gargalos, colocando recursos onde é necessário e dando o passo, o ritmo, estabelecendo o ritmo de desenvolvimento que é necessário para que o desenvolvimento não se alastre por muito tempo e que a janela de oportunidades não fique... Estamos a falar de países como Moçambique, com limitadas capacidades de financiamento público, limitações orçamentais. Estou a pensar aqui como é que seria esse passo mais à frente, essa maior apropriação por parte do governo dos projetos. Não há dúvida. Projeto viável é projeto viável. Seja o Estado diretamente fundos públicos ou eu posso imaginar, por exemplo, dando como a minha veia privada, né? Acho que o Estado pode criar um gabinete específico para lidar com projetos dessa natureza e captar investimentos e projetos viáveis e colocar estes financiamentos. Às vezes é uma questão de harmonização. Veja, por exemplo, que temos capacidade de logística que está sendo subutilizada. Temos a CFM com o Porto da Beira, neste momento, a exportar metade ou menos que metade da sua capacidade. Temos o Porto Nacal também, mesmo da sua capacidade. Quem sabe, aproximando o operador logístico ao produtor da mina, para ver onde está o gargalo dele e juntos investir tanto na mina como na logística. Quer dizer, os recursos estão lá. É preciso que haja uma estratégia que aproveitem as sinergias e aproveitem os fundos que o mundo tem e que existe para bons projetos viáveis. Voltando ao nosso ponto de partida, não há nenhuma ameaça real e imediata para os projetos neste momento em curso em Moçambique, quer do carvão natural, quer do gás natural. Não, naturalmente, sem dúvidas, não há a curto prazo uma ameaça. Há uma ameaça real. O que há, de facto, são essas, digamos, projeções a médio prazo que tem que se tomar em conta, temos que preparar-nos para fazer face a elas e temos que reestruturarmos, e como falamos aqui, mudar de paradigma, saber como melhor a coisa, mas estes recursos vão continuar a serem preponderantes no desenvolvimento das nações, na vida das nações, e de Moçambique em particular, e devemos continuar com eles, não há dúvida. Bom, tendo em conta também que Moçambique ainda apresenta déficits energéticos importantes e é detentora desses recursos, mais do que exportá-los, esta situação que é imposta por esta mudança de paradigma no que diz respeito à exploração de combustíveis fósseis
constitui ou não uma oportunidade para maior aproveitamento endógeno, interno, destes recursos? E como é que isso poderia ser feito, tendo em conta a situação do país? Não há dúvida. Até agora, como parte deste processo de mudança de paradigma que nós falamos há pouco tempo, uma das componentes seria exatamente essa, é não orientar somente a produção destes recursos para a exportação, mas a sua utilização interna, usando alguns recursos. Vou dar um exemplo concreto, que é para o carvão, que é em TET. Nós temos recursos identificados, avaliados, estudo de viabilidade pronto para o projeto de carvão. Aliás, projeto de ferro e aço. Então, usando a mineração de ferro, mais o carvão existente, podemos produzir aço. Produzindo aço, estamos o embrião de uma indústria moçambicana, onde tudo pode acontecer. Peças, todo tipo de coisa. Então, é preciso também, como parte desta estratégia, que os recursos sejam promovida a utilização, induzida a utilização interna dos recursos. Mesmo para fazer emergir um setor industrial. Exatamente, industrial. Nacional manufatureiro. E, acima de tudo, permitir que os capitais provenientes destes recursos, que como sabemos, são finitos, ou pronto, poderão ter uma janela menor, possam utilizar para induzir outras atividades. Olha, veja uma coisa que a produção agrícola, por exemplo, ou agroindustrial, pode ser impulsionada em zonas onde nunca pelo efeito multiplicador da atividade mineira. Então. Bom, mesmo a concluir e voltando também, de certa forma, para o nosso ponto de partida, a janela de oportunidade não está a minguar. Pelo contrário, é preciso, neste momento, uma certa visão para acompanhar a tendência do desenvolvimento destes projetos com base em combustíveis fósseis. Sim, eu diria que a janela não está fechada. A janela vai, a médio prazo, vai reduzir-se, mas não é motivo de preocupação para alterar os planos de desenvolvimento destes recursos em Moçambique. O que tem que haver é uma aceleração deste processo. A aceleração do processo de exploração de recursos para a monetização destes recursos que permitam depois investir numa economia integrada, mais sustentável e que possa, de facto, digamos, suportar o desenvolvimento econômico que o país precisa. Veja que nós só temos 30% da população moçambicana com energia. E estamos a dizer que temos um programa para oferecer energia para todos até 2030. Até 2030. Então, isto pressupõe... E mesmo foi aprovado recentemente mais um projeto de geração de energia na base termoelétrica, portanto, temos aqui ainda alguma margem de progressão antes do fecho definitivo desta janela, se isso vier a acontecer, mesmo porque a tecnologia pode vir a não permitir esse encerramento definitivo. Nós estamos a analisar os fatos nas circunstâncias atuais, com a tecnologia atual. Primeiro, nós estamos a fazer uma utilização completa da tecnologia existente atualmente para minimizar os impactos. Estou a falar de métodos de poupança de energia, etc, etc. Métodos de captura do dióxido de carbono e tudo mais. Mas, acima de tudo, a tecnologia é evolutiva. A dinâmica pode permitir que esses mesmos recursos possam ser utilizados, continuar a ser utilizados de uma forma sustentável. Então, temos que pôr a mão na massa e usar os recursos que nós temos para o nosso desenvolvimento de uma forma com conhecimento e sabedoria. É o que falta. Reinaldo Gonçalves, obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Contamos consigo para continuar a acompanhar os próximos passos, o pós-COP26, para vermos como se referiu na prática o que é que está a acontecer depois destas declarações que também se referiu como sendo mais de natureza ideológica e política do que propriamente científica, se bem que há argumentos científicos bastantes que põem efetivamente em causa esta questão
dos combustíveis fósseis. Ficamos por aqui relativamente ao tema de fundo da presente edição. Obrigado, Reinaldo. Até uma próxima oportunidade para si também. Tempo para fazer um curto intervalo e até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Pois então, quais são as principais determinantes conjunturais da performance do setor, particularmente no que diz respeito ao petróleo, ao LNG e ao carvão mineral? Os preços dos combustíveis fósseis, nomeadamente carvão, gás natural, mas sobretudo petróleo bruto, ainda são fatores de extrema importância para a economia. Apesar da crescente urgência do controle das emissões de gases de efeito estufa, a demanda pelo petróleo está a recuperar-se e já atingiu o nível-chave de 100 milhões de baris por dia, visto antes da pandemia de Covid-19. Este aumento no consumo para 100 milhões de baris por dia encontra-se num cenário em que as viagens aéreas ainda não se recuperaram na sua totalidade da pandemia de Covid-19. Isto ressalta como a demanda pelo diesel e petroquímicos impulsionou o consumo do petróleo nos últimos 2 anos e dá-nos a indicação de que os preços atuais altos de petróleo poderão manter-se até o final do ano e poderão aumentar ao longo de 2022 à medida que as economias vão se reabrindo. E qual é a análise que podemos fazer desta escalada dos preços dos combustíveis, que já está a ter custos sociais e econômicos significativos, e quais as perspectivas existentes a curto e médio prazo? Por um lado, a percepção do preço do petróleo é fundamentada pelo fato dos produtores encontrarem-se em contrapé para fazer face à crescente demanda, uma vez que se observou um subinvestimento significativo em 2020 por conta da enfraquecida demanda do petróleo. Muitos investidores pararam de investir em combustíveis fósseis, pois não havia tanta demanda para ser satisfeita. Para além disso, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que é o cartel do petróleo, que controla cerca de 40% da produção de petróleo no mundo, quer que os preços do petróleo subam para que os seus países membros façam mais dinheiro. Portanto, podemos perspectivar que a demanda seja relativamente mais satisfeita no primeiro trimestre de 2021 e, dependendo de como as economias irão reabrir, como as viagens aéreas irão se recuperar, podemos perspectivar inclusive uma maior demanda em 2022, acima do nível de chave de 100 baris de petróleo por dia. Mas há outro lado, que é o lado da Agência Internacional de Energia, que tem estado a desencorajar os investidores e produtores de petróleo em investirem em novos projetos de exploração de petróleo. Este aspecto tem feito com que tem influenciado naquela que é a quantidade de petróleo existente nos mercados, fazendo com que a demanda seja ainda menos satisfeita, de tal forma que o preço do petróleo tem estado a ser constantemente impulsionado. O preço do petróleo foi transacionado em média em outubro a níveis de $84 por baril. Esta que é uma subida de $9 de setembro para outubro, e perspectiva-se que o preço do petróleo seja transacionado em média a $82 no quarto trimestre do ano corrente.
Pronto, a questão da escalada dos preços é um fator comum para os três combustíveis fósseis. Temos a questão do petróleo, carvão mineral e o gás natural, que desde o início do ano tem vindo a subir. Temos o preço a incrementar. Então, a oferta está exatamente ligada ao uso intensivo e desenfreado dos reservatórios desses combustíveis fósseis. E quanto maior for então o uso destes combustíveis fósseis, temos então disponibiliza-se mais, usa-se mais das reservas, e então tende a oferta a diminuir. E quando a oferta tende a diminuir, temos então uma escalada de preços que pode originar. É o efeito da procura e oferta da economia e a questão lógica, que quanto menos o preço tem de aumentar para poder equilibrar em termos da procura. E quais é que são os prováveis impactos sobre estas commodities, tendo em conta os desafios que são impostos pela questão da transição energética? Perspectiva-se que a implementação, o período de transição do uso de combustíveis fósseis para energias renováveis seja um pouco mais prolongado, ou seja, por mais algum tempo ainda iremos usar combustíveis fósseis como principais meios de produção, de locomoção, até que globalmente consiga-se implementar o uso de energias renováveis. Uma outra commodity que está a ser largamente afetada por esta transição energética é o cobre. O cobre é um condutor altamente eficiente de eletricidade e calor. Por isso, ele é usado em sistemas de energias renováveis para a produção de energia eólica, térmica, hídrica e solar. Com isto, perspectiva-se que nos meses vindouros vejamos uma crescente demanda pelo cobre, dado pelas suas características para a efetiva implementação de sistemas renováveis. Portanto, as perspectivas a longo prazo são de um impulso dos preços do cobre que serão usados para a implementação de sistemas de energias renováveis. A transição energética não pode ser vista simplesmente como algo específico, ou seja, simplesmente como a substituição de uma energia por uma outra. Ela envolve um paradigma abrangente de todo o setor da economia. A transição energética tende a ser um processo de pelo menos de médio e longo prazo. É importante termos então este certo senso ou sensibilidade de que não é um processo fácil para essa transição energética. Um grande apoio seria o do governo, porque o governo não tem esse fim último de obtenção de lucro, mas sim do bem-estar social de toda a sua população. E é exatamente o que essa transição energética vai proporcionar. Obrigado aos dois por estes comentários. Voltaremos em próximas ocasiões para dar continuidade então à análise da tendência ou da conjuntura do preço ou do mercado internacional de energia. Tempo agora para fazermos um curto intervalo. O Semanário Econômico retoma logo a seguir. Não saia daí, até já. Estamos a caminho da saída da presente edição, mas tempo ainda para lhe deixar a par daquilo que foram as principais questões afloradas na presente edição do Semanário Econômico. Falta de acompanhamento do setor informal pelas autoridades públicas agrava a situação da informalidade econômica no país. As pessoas dizem, olha, eu vou me licenciar, mas eu continuo a ser tratado como outras pessoas. Então não vale a pena não me licenciar e continuar assim. Mas se haver algum diferencial que mostra que eu, se vou licenciar-me, tenho este benefício, eu acho que todo mundo vai lutar para se licenciar. Empresários europeus estabelecidos no país prometem empenho visando melhoria do ambiente de negócios e maior inserção na comunidade empresarial moçambicana. Identificar
classificar o indivíduo estrangeiro que investe no país como uma entidade também jurídica reconhecida das várias leis. Moçambique tem ou não tem razões para estar preocupado, tendo em conta que fez apostas nestes dois combustíveis? O país tem que se preocupar em termos de perceber a conjuntura e como melhor fazer a utilização dos recursos que possui. Há necessidade ou não de o país rever a sua estratégia de monetização destes recursos? O governo tem que chegar à frente, identificando onde estão os gargalos, colocando recursos onde é necessário, estabelecendo o ritmo de desenvolvimento que é necessário para que o desenvolvimento não se alastre por muito tempo. Estamos mesmo no final, tempo de despedida. Tivemos imenso prazer em tê-lo em nossa companhia. Por essa razão, renovamos o convite para que volte a estar conosco quarta-feira, logo após o telejornal, aqui na televisão de Moçambique. E assim foi mais um Semanário Econômico. Tenham uma boa noite.